Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao 14º episódio da série Refletindo o Enem 2019, Matemática. Chegamos ao penúltimo episódio então da série e você ainda não está seguindo o canal? Siga o canal, ative as notificações, você vai receber mais informações. Em breve vamos ter novidades no canal e você seguindo não perde nada. Então ative a notificação, siga o canal, curte aí nossos vídeos que vai colaborar bastante também para a produção de novos materiais. Vou comentar também rapidamente, estive no canal da Mirela Cordeiro, uma querida que foi minha aluna no ensino médio lá em 2014, 2015, e ela fez algumas perguntas sobre Enem. Então eu dei dicas lá do Enem sobre o que cai mais de matemática, qual é a característica da prova, comentei um pouquinho de FUVEST, Unicamp de modo geral, Nesp, GV e tal, e falei bastante do Enem, então vale a pena lá, vai no canal da Mirela e assista esse vídeo também, que em breve, na verdade, vai estar lá, tá bem? Muito bem, para o episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de gráficos, mais um pouco, porque tem muito gráfico no Enem, e eu vou dar uma noçãozinha de distância de pontos usando geometria analítica. Vamos refletir um pouco. Muito bem, a teoria de hoje na verdade vai ser curta, e embora o tema seja análise gráfica, né, fazer análise de alguns gráficos, que nós já até fizemos em outros episódios, no episódio de hoje eu vou trazer também a ideia de distância de pontos, que é uma ideia de geometria analítica, e foi a única questão que nós vamos fazer hoje que apareceu alguma ideia mais de geometria analítica no Enem, então eu vou deixar pelo menos registrada a fórmula, embora na resolução da questão você vai perceber que eu nem vou precisar utilizar a fórmula de Fá de distância de pontos. Mas fica esse registro para você, fica como ideia para um estudo aí. Seguinte, nós temos aqui um gráfico, a abscissa ordenada, né, são suas coordenadas, a abscissa na horizontal, a ordenada na vertical. Normalmente o gráfico tem uma abscissa, uma ordenada, mas vocês vão ver na resolução de hoje, né, tem um teste lá que tem duas ordenadas, eu vou chamar a sua atenção lá, não é o caso aqui. E aí o que vale pensar é que cada ponto do gráfico sempre tem então uma abscissa, vou chamar aqui de XB, e uma ordenada, vou chamar de YB. Todos os pontos no plano têm abscissa, que é o valor que ele está à direita da origem, e ordenada, que é o valor que ele está acima ou abaixo da origem. No caso aqui eu disse a direita, né? Abscissa é direita e esquerda, poderia ser a esquerda, ordenada para cima ou para baixo. E eu quero saber a distância entre eles, que é essa distânciazinha aqui, vou chamar apenas de D por enquanto. Bom, o que é importante aqui pensar? Os gráficos cartesianos, sempre nós temos projeções ortogonais. Então quer dizer que traçou uma paralela ao eixo X com a paralela ao eixo Y, sempre vai formar 90 graus. E aí o que vale aqui pensar é que esse triângulozinho formado entre os pontos A e B, vamos chamar esse ponto aqui de P, por exemplo, o triângulo ABP é retângulo, então eu posso fazer o teorema de Pitágoras. Uso o teorema de Pitágoras, que foi tema de um de nossos episódios também, certo? E aí o que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que se o triângulo é retângulo, a hipotenusa, que é D, medida da hipotenusa A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E aí vale pensar o seguinte, olha, a distância de A até P, que é essa distância aqui na vertical, observem que é esse deslocamento, né? Essa distância, esse tamanho, melhor dizendo. Esse tamanho é final menos inicial, ou seja, é YA menos YB. É muito comum se colocar módulo aqui para garantir que isso está sempre positivo. Aqui dá para ver que YA é maior que YB, então YA menos YB já seria positivo. Mas eu vou deixar assim em módulo para ficar mais geral ainda. E aí nós temos aqui, ó, esse deslocamento, um deslocamento horizontal, é só fazer também o final menos o inicial. Então fica XA menos XB, pelo mesmo motivo do Y, eu vou colocar um módulo aqui para ficar mais geral. E aí como que ficamos então? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, XA menos XB ao quadrado. Eu posso deixar aqui o parênteses e tirar o módulo agora, porque o quadrado garante que está positivo, mais
YA menos YB, o quadrado garante que está positivo. Por fim, e aí eu vou colocar do jeito que aparece mais aí nos livros didáticos, a distância entre A e B, que era o Dzinho ali, né? Passo quadrado, raiz quadrada, então vai ficar raiz quadrada de um ΔX, que é a variação do x aqui, XA menos XB ao quadrado, mais um ΔY, que é a variação aí da vertical, YA menos YB ao quadrado. Quanto maior for a taxa de crescimento vertical aqui, mais inclinada essa reta fica. Isso vai ser necessário em uma questão que vamos resolver também lá na folhinha do Enem. Bom, a rigor teria que ter mais ou menos raiz quadrada aqui, porque algebricamente falando, esse quadrado tem a ideia de mais ou menos raiz quadrada. Mas como é distância, vai ser apenas a parte positiva. Bom, essa pequena teoria, para não ficar sem teoria o episódio de hoje, esses dois últimos episódios são assuntos mais gerais, então um pequeno pedaço só de teoria. E aí, o que mais vai ser importante no episódio de hoje vai ser a análise do gráfico na própria questão. Por isso que no episódio de hoje vamos resolver os 3 testes envolvidos no episódio direto na folhinha, para eu mostrar como avalia o gráfico lá na própria folha, organiza de alguma forma e chega rapidamente à alternativa, e é o que nós vamos ver agora. Vamos fazer os testes. Então, começamos aqui com a questão 150, uma questão que tem uma interpretação de gráfico. Nós vamos chamar sua atenção para 2 ordenadas diferentes, né? Uma para temperatura, uma para umidade relativa no ar. Então, na hora de fazer a análise, tem que tomar esse cuidado. Vamos fazer a leitura. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. É claro, né, que esses alertas, alerta cinza, alerta laranja e alerta vermelho, serão mega relevantes para o exercício, então já destaquei aí. Vamos lá. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que, aí vamos ver, ó, a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa no ar será inferior a 40. Daqui a pouco a gente organiza tudo isso. Laranja, quando? Aí eu já sei qual é a ideia, então eu vou direto na leitura. Ó. Temperatura deverá variar, cuidado, hein? Entre, vou chamar a tua atenção que entre 35 e 40 são números maiores que 35 e menores que 40. Já escrevo isso. E a umidade relativa no ar abaixo, menor que 30%. O vermelho, quando a temperatura superior, maior, certo? Que 40 graus Celsius. E umidade relativa no ar inferior, menor que 25%. Muito bem. Seguindo aí, um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Tá aqui os 15 dias. Perfeito, né? Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, dia 12 e dia 13, alerta cinza, laranja e vermelho. Muito bem. A ideia aqui é, em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, como eu vou precisar olhar para o gráfico dia 1 e ver se está certo de acordo com o que é alerta cinza e assim por diante, então eu vou organizar assim, ó. Vamos escrever o que é o alerta cinza de forma sintética, aqui de forma sintética não, perdão, de forma reduzida, que é o seguinte, a temperatura é superior, não, inferior, T inferior a 10 graus Celsius, vou deixar aqui anotado, e a umidade é inferior a 40, U inferior a 40%. Muito bem, quando que será emitido o laranja, que seria o próximo aqui, ó, então laranja, quando que será emitido? Quando a temperatura variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Então, quer dizer, a temperatura é maior que 35 e menor que 40 graus Celsius. E a umidade relativa no ar do laranja abaixo de 30 ou menor que 30%. Ótimo. E o vermelho, o último,
colocar só vermelho assim, nós temos também as duas condições. A temperatura superior, 40 graus Celsius, maior que 40 graus Celsius, e a umidade relativa no ar menor que 25%, ótimo. Está aqui organizado. Por que eu fiz assim? Quer ver? Porque aí agora eu faço o seguinte, como cada um é uma cor diferente, eu vou lá, dia 1, temperatura nesse gráfico é linha contínua e a ordenada dele está aqui à nossa esquerda, temperatura em graus Celsius. Umidade relativa no ar é tracejado e a ordenada da umidade está aqui à nossa direita, percentual aí de umidade relativa no ar. Muito bem, dia 1, o que nós temos? A temperatura, que é a linha contínua, está aqui, ó, menor do que 10%, então deu certo, ok. A umidade relativa no ar está lá menor que 40, tem que ser menor que 40, ok, o dia 1 funcionou. Então, dia 1, ok. Dia 12 eu tenho a temperatura exatamente em 40, mas tinha que ser entre 35 e 40, deu errado, não precisa continuar. Errou o dia 12 porque uma das coisas já estão erradas e é uma coisa e a outra que precisam acontecer para ter esse alerta laranja. O dia 13 é o meio aqui mais ou menos, não é? Nós temos aqui a temperatura em cima maior que 40, funcionou. A umidade relativa no ar, o tracejado, está lá, ó, 40, deu errado, então o dia 13 deu errado. Portanto, só o dia 1, com alerta cinza, funcionou temperatura e umidade relativa no ar. Ficamos então com a letra A de I love you e já fechamos. Vamos ler mais uma. Muito bem, vamos resolver mais a questão 163. Então diz assim, ó, uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixa de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Vamos entender as faixas porque a questão é sobre a interpretação desses gráficos aí, né? Qual que é o gráfico correto? Ó, faixa 1 para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo. Opa, nós temos um trecho de função constante, então aí, no caso, a letra E é a única eliminada porque não começa constante. Então, até 6 metros cúbicos, constante 12. Faixa 2, para consumo superior, então quando passar de 6 metros cúbicos, mais até 10, então intervalo aí de 6 a 10, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico que exceder. Então, o que vai acontecer no gráfico até agora? Como o gráfico é de VP, então é P em função de V, o preço em função do volume. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, essa letra A, uma constante, ok? Depois um crescimento. Faz sentido, porque quando passa de 6, tem R$ 3,00 de crescimento a cada metro cúbico. Então, rola um crescimento aí retilíneo, todas as alternativas são retilíneas, vai facilitar a nossa vida. Depois, faixa 3, para consumo superior a 10. Vai mudar, então, mais uma vez o gráfico. Tem que ter 3 comportamentos distintos. Tarifa de, olha aí, ó, bem mais caro, então é mais inclinado, né? Quanto maior é o preço, mais vertical fica, certo? Nesse caso, é por metro cúbico ao que exceder 10 metros cúbicos. Sabes que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos, mas todos têm esse limite aqui de volume de 15, então não me ajudou muito. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago em função do volume de água consumida em metros cúbicos é... Veja, se você entende o básico de gráfico, é extremamente simples fazer essa questão. Porque o que nós temos aqui? Um trecho constante. Então, podia ser a A, a B, a C ou a D. Eliminei a letra E. Depois, dos 6 metros até os 10, tem um trecho crescente, porque tem um aumento de R$ 3,00 por metro cúbico, uma reta crescente. Poderia ser, então, a letra A, poderia ser a letra D, poderia ser a letra B, poderia ser a letra C ainda. Mas agora veja, faixa 3, então nós temos aqui, ó, 10 metros cúbicos acima, R$6,00 por metro cúbico a mais. Então tem um crescimento maior do que aquele primeiro trecho que era de 6, segundo trecho, né, de 6 a 10. Então quer dizer, não pode ser a letra B, porque essa inclinação aqui é menor. Então é como se essa tarifa fosse menor aqui. Constante, suponha que aqui fosse os R$3,00. Se é 6 agora, tem que ser mais vertical. Então a B está fora. A C completamente fora, porque aqui é a constante.
A D está fora porque não houve variação, ó, como se aumentasse sempre o mesmo tanto, e não é, né? É 13,6, então só podemos ficar com a letra A. Conferindo rapidamente, veja, constante até 6, então aqui deve ser o 6, do 6 ao 10 tem esse crescimento, tem uma certa inclinação, e depois inclina mais ainda do que o primeiro momento aqui, que é esse segundo trecho da faixa 2, ficamos com a letra A. E terminamos aqui com a questão 174, que diz: um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina, e aqui é importante, ó, um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis, presta atenção, perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por de 1 a 5. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. Então, obedece o primeiro momento aqui de ser compatível. E que estes definiram raios de abrangência, respectivamente, iguais a 3, 2 e 5. Então, 3 aqui é o do Q, 2 do R e 5 é o raio de S. Muito bem. Lembre-se que tem que ser as duas coisas, né? Tem que ser o raio e a compatibilidade. Já são compatíveis, tem que, então, os dois raios aí se cruzarem, as duas circunferências que determinam esses raios se cruzarem. Muito bem. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Então aqui a questão, rigorosamente falando, eu teria que fazer distância de cada um desses bares a cada um desses pontos e ver qual deles vai ter o P colocado nesse ponto, né? Com a distância menor que 3, menor ou igual a 3, menor ou igual a 2 no caso de R, menor ou igual a 3 no caso de Q e menor ou igual a 5 no caso de S. Porém, o Enem tem muito dessas coisas, né? E outras provas também são assim. Eu não preciso de uma teoria tão formal como distância de pontos que eu apresentei para fazer esse teste pelo seguinte, veja, a menor distância é 2 km, que é a distância de R. Então, eu vou começar pensando qual bar atende essa menor distância primeiro, porque aí eu já vou fechando as possibilidades. Se tiver que fazer alguma conta, serão menos contas. Muito bem, e aí vamos lá, ó. Qual que é o raio, vou chamar de R minúsculo, de R? O raio de abrangência de R é igual a 2 km. Isso está escrito no enunciado, né, no respectivamente ali. Muito bem, observe o seguinte, ó. O bar 3, por exemplo, vamos começar avaliando pelo bar 3, né? O bar 3, tanto faz qual que você vai fazer primeiro, tá? Ele está aqui, né? Então, veja, a distância de R até 3 é essa diagonal. Aqui é 90 graus, porque são coordenadas retangulares, plano cartesiano. De R até esse ponto aqui embaixo é 2, né? Porque nós temos aqui, ó, 5 até 7, 2, então rapidinho. E aqui é 1. Observe que se eu chamar essa distância aqui de D, essa distância ao quadrado por Pitágoras, teorema de Pitágoras, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quer dizer, eu não preciso nem deduzir a fórmula, eu posso fazer mesmo pela ideia, né? Não preciso usar a fórmula memorizada. Posso fazer por distância aqui ou por Pitágoras. E aí, essa distância vai ser igual a 2 ao quadrado 4, 1 ao quadrado 5, raiz de 5. É fácil perceber que raiz de 5 é maior que 2, né? Se fosse raiz de 4, daria 2. Raiz de 5 é maior que 2. Isso significa que o bar 3 está fora do raio de abrangência de R, então está descartado. É fácil perceber
que o raio 2 está mais distante ainda que o bar 2. E o bar 5 mais distante ainda. O bar 4, veja aqui, ó, o bar 4, que seria essa distância, eu tenho aqui de novo um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo aqui que eu estou marcando. E aí você tem que essa diagonal é a diagonal de um retângulo de 1 por 2 de novo. Ou seja, aqui também vai dar raiz de 5, então o bar 4 também está fora. E aí nos resta, para atender o R, apenas o bar 1. Gente, eu não preciso conferir se o Q e o S estão dentro das suas condições para que o bar 1 seja o escolhido, pois o menor dos raios, que é o R, só consegue se for o 1. E eu tenho que atender Q, R, S e P simultaneamente com esses raios de abrangência. Então, vamos ficar com o bar 1 e não preciso fazer mais contas. É isso, considerações finais na lousa e fechamos. Muito bem, então fechamos aí 3 testes resolvidos rapidamente na própria folha, fazendo apenas análise de gráfico. Então fica essa dica, gráfico cai muito no Enem. O que é importante é você perceber como que funciona um gráfico. E aí em cada questão, o gráfico que aparecer, você olha com calma todos os dados, as legendas, as linhas, a vertical, a horizontal, o que está realmente falando dentro daquele contexto, e não é tão difícil assim de resolver questões com gráfico. É uma parte significativa dos testes do Enem. Gráfico, além de matemática, aparece em geografia, aparece em biologia, em química, em física e assim por diante. Vale a pena então reforçar esse estudo. Depois, semana que vem, teremos nosso último episódio dessa série. Não deixe de acompanhar e nele nós vamos trazer 3 assuntos distintos: a ideia de notação científica, a ideia de matrizes e um pouquinho de trigonometria que aparece nos 3 últimos testes que temos que fazer do Enem 2019. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.